Olá, a paz do Senhor Jesus seja com todos que me ouvem através desse vídeo, desse áudio. Aqui quem está falando é o evangelista Tarso, mais uma vez trazendo uma palavra de Deus para a tua vida. E eu quero trazer uma palavra a respeito dos maiores males desse mundo, desse século. O coronavírus? Não é o coronavírus. É a principal tragédia que o homem pensa que é, mas na verdade não é. É a tragédia da morte. É a tragédia que o homem aprende a temer desde o seu nascimento. Desde quando ele se entende por gente, o homem aprende a temer a morte. Mas eu tenho aprendido, através de estudos e através de grandes ministrações, de grandes homens de Deus, que a maior tragédia para o homem não é a morte, e sim uma vida sem propósito. Quando nós perguntamos assim, qual é o sentido da vida? A ciência vai dizer, o sentido da vida é nascer, crescer, se reproduzir e morrer. Simples, direto, sem uma essência. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, isso não é totalmente verdade. Nós sabemos que o homem foi feito por Deus. Não foi uma obra do acaso, não foi uma evolução simplesmente de outros seres humanos, de outros seres, viventes. O homem foi criado por Deus, e não somente foi criado de uma maneira aleatória, foi criado para um propósito, foi criado para um destino, uma missão que todo homem tem nesta terra. Quando nós falamos de criação, logo nós vamos nos remeter a Gênesis. E eu quero começar essa ministração falando sobre a criação. Gênesis, capítulo de número 1, no versículo 26. Você já conhece, mas eu quero ler. E disse Deus: façamos o homem em nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E o versículo 27 é mais direto, diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então Deus, ele criou o homem. Mas como se deu essa criação? Como que foi feito? Você já conhece essa resposta, né? Que se encontra aqui mesmo no livro de Gênesis, no capítulo de número 2 agora. E diz assim no versículo de número 7: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Olha, você vê que há uma diferença aqui. O versículo 7 está dizendo que o Senhor formou o homem do pó da terra, ou seja, ele deu uma forma, ele pegou a terra, o pó da terra, e deu uma forma. Então, continuando, soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então Deus não só criou o homem, não só deu uma forma, ele colocou algo dentro daquela forma que fez o homem ser feito alma vivente. Até então ele era só um objeto, ele era só uma forma. Você compreende isso? Quando Deus diz lá no versículo 26, façamos o homem, Deus está falando de um projeto. E você nota que ele está falando para alguém, porque ele está dizendo em terceira pessoa. Façamos. Perdão, ele está falando na primeira pessoa no plural. Ele está dizendo, façamos.
Ou seja, Deus não estava sozinho ali na criação. Existia a sua palavra, que é o Verbo, e existia também o Espírito Santo, que você lê lá no versículo 1, que ele pairava sobre a superfície da terra. Então, quando Deus fala, façamos o homem, ele está falando de um projeto. E no versículo de número 7, Deus diz, criou Deus. A palavra diz, criou Deus, ou seja, ele deu a forma ao seu projeto. Ele deu forma ao projeto. Mas ainda não estava completo o projeto e nem a forma. Deus fez o projeto, iniciou a forma. Mas só no versículo 7 do capítulo 2 de Gênesis que você lê: e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Ou seja, o projeto ainda não estava completo até Deus colocar ali o fôlego de vida dentro daquela forma. Então o homem foi feito alma vivente. E para a gente entender melhor, eu vou convidar você a ler comigo lá em Efésios, de capítulo 1. Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 3, que diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante deles em amor ou em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pelo
através do pó da terra. Esse é o nosso passado. Mas a nossa origem não está no pó da terra. A nossa origem está lá em Jesus. Porque somos criaturas suas, criados em Cristo Jesus. Ou seja, o nosso destino, como está aqui escrito na minha Bíblia, o nosso destino é as boas obras. E a nossa origem, como também está aqui na minha Bíblia escrita, a nossa origem não está em Gênesis. O nosso passado está em Gênesis, mas a nossa origem está em Cristo Jesus. E você leu comigo no versículo de número 7 de Gênesis, que Deus pegou a forma que Ele tinha feito do pó da terra e soprou em suas narizes, as suas narinas, em seus narizes, o fôlego de vida. Isso que foi criado em Jesus Cristo foi o que Deus soprou nas nossas narinas, o fôlego de vida. Aquilo que foi criado dentro dele, dentro de Cristo Jesus. Ele soprou no pó da terra, que de agora dava forma de um homem. E dali nós somos feitos almas viventes. Então essa é a nossa origem. Nós nascemos nessa terra através do útero da nossa mãe, com a semente do nosso pai. Mas a nossa origem está lá em Cristo Jesus. E imediatamente ele fala sobre um destino. Vocês foram criados para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Você lembra de que Jesus falou lá em João 15:16? Para que vades e des fruto, e o vosso fruto permaneça. Então Jesus está falando dessa boa obra, as quais Deus preparou. Então quando nós falamos de obra, nós não estamos falando daquilo que Deus já preparou. Não somos nós que fazemos a obra, é Deus quem faz a obra. Deus, Ele nos chamou para um simples propósito, e eu termino falando sobre o propósito, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Ou seja, o nosso propósito, meu querido, minha querida, é andar nas obras que Ele já criou. Ou seja, praticar, como você já está lendo aqui na minha Bíblia, ou se você estiver lendo aí na sua Bíblia, ou se você não estiver vendo esse vídeo, só estiver ouvindo este áudio, Deus preparou as obras para que andássemos nela. Não somos nós que fazemos. Talvez você esteja aí vivendo o seu ministério, uma angústia profunda, porque você não sabe o que fazer com o seu ministério. Talvez você esteja num dilema porque a sua igreja está fechada e você não pode pregar para a sua igreja, você não pode, cooperar com o seu pastor, você não pode apacentar o seu rebanho porque você é líder de um ministério. Mas entenda uma coisa, não somos nós que fazemos a obra, Deus é quem faz a obra. E se Ele nos colocou nos nossos lares agora, por um tempo, para um propósito, eu não sei ainda qual é o propósito, nós estamos aqui buscando, louvando, engrandecendo, para que se cumpra a vontade de Deus, para que se cumpra o propósito de Deus nesses dias. Mas você não pode ficar angustiado, pensando que o seu ministério acabou porque você não pode exercer lá na sua igreja, não pode exercer lá no seu trabalho. Mas entenda uma coisa, é Deus quem faz a obra, é Deus quem apacenta o seu rebanho. Ele usa as nossas vidas, sim, Ele usa as nossas vidas, e Ele continua usando as nossas vidas, e está usando a minha vida agora, através desse propósito de gravar esse vídeo. Talvez Ele vai te usar com o propósito também de orar por alguém, ou de enviar essa mensagem para alguém, ou de ligar para alguém e dar uma palavra. Talvez alguém que esteja passando por um momento difícil, querendo até mesmo tirar a sua própria vida, porque quando eu era criança, eu aprendi
que o propósito da vida era nascer, crescer, se reproduzir e morrer. Eu achava isso tão superficial. E dado o momento da minha juventude, eu busquei viver a minha vida intensamente. Porque eu sabia que eu tenho um tempo limitado nesta terra. Eu tenho que crescer, eu tenho que me reproduzir, porque um dia eu vou morrer. Sabe, eu vivia a minha vida de uma maneira intensa, de uma maneira, sabe, como se não houvesse amanhã. Como se fosse o último dia da minha vida. Porque eu fui ensinado que a partir do momento que eu nasci, eu estava predestinado a morrer. Mas Deus não nos criou para a morte. Deus nos criou para a vida. E mesmo sabendo que o homem cairia, que o homem ele se desviaria do foco principal, ele mesmo assim continuou o seu projeto. E lá em Apocalipse no capítulo 13, você pode ler a parte B, que o Cordeiro foi morto antes mesmo da fundação do mundo. Ou seja, Deus já sabia que o homem cairia. Deus já sabia que o Cordeiro precisaria ser morto para buscar, para resgatar os homens, os filhos. E mesmo assim, mesmo tendo a sua obra, a sua criação desvirtuada, como eu já disse, Deus criou o homem para a vida eterna. E quando o homem peca e o pecado, o mal entra nele, aquela carne, lá de Gênesis, lembra? De Gênesis 2, de Gênesis 1, no versículo 26 e versículo 27 e no versículo 7 do capítulo 2. Aquela criação, sabe, aquela forma, ela teria que morrer. Mas ainda tinha algo que não poderia morrer. Tinha algo precioso que não pode morrer, meu querido. Porque foi criado em Deus, foi criado em Jesus. Aquele Espírito, aquele fôlego de vida que deu vida ao homem, o Espírito voltará para Deus. Mas Ele criou algo eterno também. Ele fez do homem alma vivente. E o homem não pode morrer. Como assim, evangelista? O homem não pode morrer. A carne vai morrer. Nós vamos descer à sepultura um dia, como carne. Mas o Espírito voltará para Deus e a alma permanecerá. Agora, essa alma vai para algum lugar. Ou ela vai para a morte eterna, ou ela vai para a vida eterna. E tudo isso depende da nossa escolha, da nossa eleição. Nós vamos dar voz à nossa eleição de sermos filhos ou vamos rejeitar? E tudo isso está determinado no tempo que passamos aqui nessa terra. Tudo isso está determinado por aquilo que nós fazemos aqui na terra, as nossas escolhas, as nossas eleições. Não se trata de eleger vereadores, prefeitos, presidentes, governadores, senadores, deputados. Não, estamos falando de eleição do Espírito. A quem você tem elegido para governar a sua vida, o seu espírito, a sua alma. As pessoas zombam porque nós damos ouvidos aos nossos pastores, mas foi o próprio Senhor que escolheu assim. Foi o próprio Senhor que nos deu pastores para nos governar com toda a ciência, com toda a sabedoria. E não é por causa dos falsos profetas, por causa dos falsos pastores, dos falsos obreiros, que nós vamos negar aquilo que Jesus determinou para as nossas vidas. Não, nós vamos continuar obedecendo ao nosso pastor, ao nosso sumo sacerdote Jesus Cristo, e aos nossos pastores, aos nossos líderes espirituais. Porque assim convém obedecer, assim convém cumprir a justiça de Deus, toda a justiça de Deus. Assim como nós recebemos a Jesus, como nós nos batizamos nas águas para cumprir a justiça de Deus, assim é necessário perseverar até o fim, porque aquele que perseverar até o fim será salvo não somente a si, mas também toda a sua casa, toda a sua família. E é necessário que eu cumpra o propósito. Então, meu querido, minha querida,
Se você não sabe o propósito, não sabia o propósito da vida, o propósito da vida se conserte em ser criado por Deus, em ter um destino, é fazer a obra de Deus, para que andássemos nela, para que nós andemos nela, para que andemos nas obras que o Senhor Jesus iniciou há 2000 anos atrás. E quando nós entramos nesse propósito, todas as promessas que Deus tem para as nossas vidas, de vida eterna, de vida próspera, de vida longânima, de vida com muitas tribulações, sim, uma vida de grandes aflições, sim, mas uma vida de vitória, de bênção, porque apesar de tudo, nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou e nos predestina. Então fica com essa palavra. Me perdoe pelo ter estendido um pouco esse vídeo, esse áudio, essa ministração, mas para que fique bem pontual. A vida não é só nascer, crescer, se reproduzir e morrer, não. A vida vai muito além disso. A vida vai muito além disso. E você só vai encontrar um propósito para a tua vida, meu querido, minha querida, se você estiver em Jesus. Porque você foi criado em Jesus. Você pode até não reconhecer como teu Senhor, mas você foi criado nele. Você foi criado nele. Antes mesmo de ser formado no pó da terra, você foi criado nele. E essa angústia, esse desprazer que você tem sobre a vida é porque você perdeu o propósito da vida. Você não entendeu o propósito da vida. E você só vai entender o propósito da vida quando você voltar para a sua origem. E a sua origem não é o pó da terra. A sua origem é o Senhor Jesus. Então volte para Ele nesse dia. Volte para Ele nesse dia. Em nome do Senhor Jesus. Fica com essa palavra, meu querido e minha querida. Que Deus nos abençoe. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, não somente hoje, mas para todo sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.